Olá, viva! Quem é que está aqui vivo? Amém. Deus é bom, amém? Vamos abrir a Bíblia em João capítulo 6. João capítulo 6 e vamos começar a ler no versículo 5. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isto para tantos? E disse Jesus: Mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães, e havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Então, o que é que nós temos aqui? Temos um milagre de Deus. Temos uma situação, havia uma necessidade e houve um milagre de Deus. E a primeira pessoa a quem Jesus disse perguntou o que é que haviam de fazer, ele pôs logo um grande problema. Senhor, isso nem com muito dinheiro nós conseguíamos comprar pão suficiente para cada um deles comer só um bocadinho. E veio outro e disse: Olha, Senhor, nós temos aqui isto, mas isto é tão pouquinho. Mas Jesus Cristo, pelo poder de Deus, fez um milagre. E agora eu pergunto-vos, o que é que foi necessário? Qual é que foi a receita? Quando fazemos um bolo, temos uma receita, temos vários ingredientes para fazermos o bolo. E se não pusermos lá os ingredientes todos, não sai o bolo. Qual é que foi a receita para que este milagre acontecesse? A fé. Ter alguma coisa para oferecer. Já está uma parte, falta outra. Qual é que terá sido outra parte? Eles tiveram de ter fé que ia acontecer. Tiveram que ter fé que ia acontecer, ainda lá perto. O que é que Jesus Cristo tinha sobre ele? O poder de Deus. Então, para que este milagre acontecesse, foi necessário o poder de Deus e foi necessário que alguém oferecesse, trouxesse alguma coisa com fé. Se retirarmos daqui os 5 pães e os peixes, o que é que acontece? Jesus tinha o poder, mas faltava outro ingrediente. Então, e se tivermos os 5 pães e os peixes e não tivermos o poder de Deus para os abençoar?
o que é que acontece? Nada. Eu na última reunião, na quinta-feira, daquele texto que vos trouxe, ficou-me um cá gravado. Só Deus pode fazer milagres, mas nós podemos trazer os pães e os peixes. Então é com esta frase que eu hoje quero que cada um de nós fique. Deus é que faz o milagre. Deus é que abre as portas. Deus é que tem a solução. Deus é que abençoa. Mas a nós compete-nos trazer os pães e os peixes. Se nós não os trouxermos, o poder de Deus está lá. A capacidade de Deus está lá. A vontade de Deus abençoar está lá. Mas não estão os pães, nem estão os peixes. Amém? E certamente que todos nós hoje, nesta manhã, temos pão, temos peixe, ou seja, temos algo que podemos trazer a Deus. Para quê? O que é que Jesus Cristo estava a fazer? Jesus Cristo estava a anunciar o Evangelho. Ele estava a anunciar as boas novas do reino. Ele estava a curar. Ele estava a libertar. Ele estava a salvar. Então os nossos pães e os nossos peixes servem para que a obra de Deus continue a ser feita. E se nós os trouxermos, certamente Deus, através do seu poder, porque Ele diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, que Ele aí está no seu meio. Então certamente que nós estamos aqui, estamos muito mais do que 2 ou 3. Então Deus está connosco. Deus está aqui no nosso meio. Nós estamos a falar a sua palavra. O seu poder está presente. Agora, a nós temos a tarefa mais fácil. O que é que vos parece mais fácil? Multiplicar os pães ou trazê-los à frente para serem multiplicados? É a tarefa mais fácil, é trazê-los. Senhor, olha, estão aqui os meus pães e os meus peixes. Agora eu confio em Ti, que Tu os vais abençoar para a Tua casa, para o Teu reino e na minha vida também. Porque certamente que aquele miúdo que tinha os 5 pães e os peixes não deixou de comer. Antes, pelo contrário, também comeu, e diz a Bíblia que toda a gente comeu, ficou saciada e no fim ainda recolheram mais quantidade do que aquela que inicialmente havia. Amém? Então vamos, com esta fé, com esta confiança, juntar esta receita, o poder de Deus e as nossas ofertas. Vamos preparar então as ofertas. Então diz a Bíblia em João, capítulo 6, no versículo 11, e Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também dos peixes quando eles queriam. Jesus Cristo
tinha o poder de Deus. E o que é que Jesus Cristo fez? Deu graças a Deus por aquilo que eles tinham ali. E o poder de Deus abençoou, multiplicou aquela semente, aquela oferta. Nesta manhã, porque a Bíblia diz que Deus é o mesmo, que Ele não muda, porque a Bíblia diz que Deus é fiel, nós podemos confiar que o poder de Deus é o mesmo. Que a capacidade de Deus em abençoar e suprir a necessidade daquele povo naquele momento é a mesma que hoje nós podemos ter na nossa vida, para que possamos ter a bênção e a graça de Deus e as nossas necessidades serem supridas. Amém? Ó Pai, nesta manhã, Senhor, eu te apresento estas ofertas que foram trazidas à tua casa na Igreja Viver com Vida, e te apresento ainda, Senhor, aquelas ofertas que estão a ser trazidas pelo teu povo que está a habitar em França, Senhor. E, Senhor, à semelhança de Jesus Cristo, e tomando como exemplo o que Jesus Cristo fez, graças te dou, Pai. Graças te dou porque nos fizeste chegar até a nós, até a nossa mão, até a nossa vida, estas ofertas que nós neste dia trouxemos diante de ti. E, Senhor, graças te dou também porque nos tens aberto os nossos olhos espirituais para que nós possamos entender a tua palavra. E porque nos tens aberto os olhos espirituais de nós que aqui estamos presentes e do teu povo que está presente em França, Senhor. Nós podemos trazer as nossas ofertas, à semelhança daquele menino que tinha os 5 pães e os peixes e os trouxe aos pés de Jesus Cristo para que Jesus Cristo os utilizasse. Nós trouxemos, Senhor, estas as nossas ofertas. E graças te damos porque as podemos trazer à tua casa. E, Senhor, graças te damos porque confiamos que o teu poder as irá abençoar. E elas irão servir primeiramente de suprimento na tua casa, para que o teu nome continue a ser exaltado, para que o teu evangelho continue a ser pregado, para que os perdidos possam vir à salvação, para que os enfermos sejam curados, para que os possuídos sejam libertos, em nome de Jesus Cristo. E, Senhor, oro ainda, para que pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua compaixão e pelo teu amor por nós, Senhor, nos abençoes no nosso dia-a-dia, nos abençoes na nossa casa, nos abençoes na nossa família, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo suprimento das nossas necessidades. Obrigado, Senhor, porque nos abençoas, nos dando um emprego com um vencimento e um salário que recebemos no fim do mês. Obrigado, Senhor, porque nos abençoas com a pensão que recebemos no fim do mês. Obrigado, Senhor, porque nos abençoas, nós não sabemos como, mas podemos confiar que Tu és o suprimento das nossas necessidades. Podemos confiar, Senhor, que enquanto nós formos justos, a Tua palavra diz que não nos faltará o pão, em nome de Jesus Cristo. Mais uma vez, Senhor, graças te dou pela Tua bênção na nossa vida, pela Tua bênção, Senhor, na vida daquele povo que se encontra em França e que Te serve, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então nós vamos hoje ouvir um bocadinho a palavra de Deus e o que Deus acha de nós. Então comecemos por abrir a Bíblia em Malaquias capítulo 3, versículo 17. É no Antigo Testamento.
Nós estamos aqui na Igreja Viver com Vida, em Portugal, na Amora. E o meu nome é Abel Marques Barros. E hoje queria ensinar a palavra de Deus e ver convosco como é que Deus nos vê. O que é que nós, na verdade, significamos para Deus. Então vamos abrir em Malaquias 3, versículo 17, na página 917 do Antigo Testamento. Diz então a palavra de Deus: E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia que farei. Serão para mim particular tesouro. Poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Então nós estamos a ver aqui pela palavra de Deus e pelo profeta Malaquias, que se referia na época ao povo de Deus, e hoje esta palavra ainda é atual e refere-se a nós, o povo de Deus, aqueles que somos cristãos, que servimos a Deus, e também aqueles que são criaturas de Deus, ainda não se têm tornado cristãos, mas também são criaturas de Deus. Deus diz que nós somos importantes para Ele, de tal forma que Ele nos considera um particular tesouro. Bem, um tesouro é algo valioso. Então nós temos valor diante de Deus. Nós somos, na verdade, preciosos aos olhos de Deus. Nós vamos abrir a Bíblia agora em Isaías capítulo 13 e vamos ver como é que Deus quer que nós sejamos. Nós, na verdade, somos como uma pedra, ou antes de conhecermos Cristo, uma criatura de Deus, alguém que ainda não é cristão, não se tornou cristão, não entregou a sua vida a Jesus Cristo e não serve a Deus, não vem a uma igreja, não ouve a palavra de Deus regularmente, não se interessa pelas coisas de Deus, então ele é simplesmente uma criatura de Deus. Mas quando alguém entrega a vida a Jesus Cristo, isto é, ele diz: Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador, toma conta da minha vida, faz de mim agora uma nova pessoa, transforma a minha vida, ajuda-me, ó Deus, guia-me, dirige a minha vida, perdoa os meus pecados. Quando alguém faz uma confissão desta natureza, então ele se torna um filho de Deus. E deixa de ser somente uma criatura, passa a ser um filho de Deus. E Deus então pega nessa pessoa como se fosse um diamante que não está lapidado, porque a pessoa vem cheia de defeitos, cheia de mazelas do mundo que o rodeia, do ambiente em que ele vive, da família que tem, do trabalho onde ele trabalha, da conversa com as pessoas com que ele lida diariamente. A pessoa tem muitos defeitos no seu caráter, a sua linguagem não é própria sempre. Então, é como se fosse um diamante em bruto. E Deus diz que pega nessa pessoa, depois dela entregar a vida a Jesus Cristo, e faz dela algo precioso. Então vamos ler. Isaías capítulo 13 e versículo 12. Farei que um homem seja mais precioso do que o ouro puro e mais raro do que o ouro fino de Ofir. Então Deus está a dizer que pega em nós, pega numa pessoa e transforma de tal maneira que ela torna-se tão valiosa para Deus, que é mais importante do que o próprio metal valioso que é o ouro. Ouro refinado, ouro de melhor qualidade. Diz que Deus pega nessas pessoas e transforma a vida delas. Você já imaginou o que é Deus pegar uma pessoa que é uma pessoa alcoólica ou alcoólatra, uma pessoa que é toxicodependente, uma pessoa que tem uma vida esquisita, uma pessoa cheia de vícios, uma pessoa doente, uma pessoa com uma linguagem pouco sã. E Deus pega nessa pessoa, Jesus Cristo entra no coração dela, transforma a pessoa e ela passa a ser uma nova criatura. Passa a viver na sociedade, passa a ser um exemplo da sociedade. A família muda, a linguagem em casa muda, o relacionamento entre os familiares muda, o relacionamento no trabalho muda, a maneira da pessoa estar e viver no mundo que a rodeia muda para melhor. Quanto não vale uma pessoa dessas? Vale muito. Por isso Deus considera que as pessoas, as criaturas dele e os seus filhos, aqueles que entregaram a vida a Jesus Cristo, são mais importantes do que realmente este metal precioso. Os irmãos podem ficar de pé, por favor. Vamos então abrir a Bíblia agora em 1 Pedro capítulo 3, o versículo 12. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos
e os seus ouvidos atentos às suas orações. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. Podem sentar. Quer dizer que uma pessoa que se torna cristã, que entregou a vida a Jesus Cristo, que foi transformada por Deus no seu homem interior, que agora ela tem uma maneira de viver diferente, uma linguagem diferente, um estado de viver correto diante da sociedade, diante da família, que essa pessoa que se tornou agora um filho de Deus, diz que Deus ouve a oração dessa pessoa, desse cristão, desse seu filho, e está atento à oração que ele faz. E por isso Deus vai, se está atento, se ouve a nossa oração, Ele vai responder. Amém? Então não temos motivo para ficar medrosos ou com medo do que nos vai acontecer, porque se na verdade nós somos filhos de Deus, nós somos cristãos, nós já temos garantia por parte de Deus que Ele vai ouvir as nossas orações. E as nossas orações, elas refletem-se diante de Deus como pedidos, como ações de graças, como intercessões. Seja qual for o tipo de oração que nós fizermos, Deus está atento à nossa oração, Deus vai ouvir. Se precisarmos da ajuda de Deus, nós podemos pedir a Deus que Ele vai ouvir a nossa oração. Se realmente nós temos tudo, também podemos dar graças a Deus que Ele fica contente por nós reconhecermos que Ele nos tem abençoado. Então, é motivo de nós estarmos contentes pelo facto de Deus nos ter salvo e nos ter considerado tão importantes, tão valiosos. Somos mesmo importantes e valiosos aos olhos de Deus. Nós não fomos comprados por um preço qualquer. Vamos abrir em 1 Coríntios capítulo 6, no Novo Testamento. 1 aos Coríntios capítulo 6. E vamos ler o versículo 20. Porque foste comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então nós fomos comprados por bom preço. Não somos uma coisa qualquer. Na verdade, na imensidão dos bilhões de pessoas que existem, nós somos raros. Amém? Você já viu quantas pessoas moram na zona onde você reside? Quantos milhares de pessoas? Calhar só no edifício que você mora, há lá mais de 2 ou 3 dezenas de pessoas. Imagina agora nessa rua. Imagina nas ruas adjacentes. As ruas da frente, as de trás, as laterais. Quantos milhares de pessoas existem? Mas digo-lhe que nem todos são salvos. Então você é especial. No meio daquela gente toda, você é uma coisa rara. É uma coisa especial. É um diamante. É Deus que está lá dentro de si. E você tem que brilhar no meio daquele sítio onde você vive. Por isso Deus diz que nós somos um particular tesouro. Por isso Deus diz que nós somos raros. Por isso Deus diz, se uma coisa é rara, ela não está assim de qualquer maneira, em qualquer lugar. Não há abundância, é raro. Deus está a querer dizer que nós, os servos do Senhor, nós os cristãos, não somos uma coisa qualquer. Na verdade, nós somos importantes para Deus, somos especiais ao ponto de Jesus Cristo dar a sua vida por nós. Então fomos comprados por bom preço. Vamos abrir no capítulo 7, versículo 23. Fostes comprados por bom preço. Não vos façais servos dos homens. Deus está a dizer, nós fomos comprados por bom preço. Não nos façamos servos dos homens. Isto é, não sigamos a doutrina humana, a doutrina carnal. Essa doutrina não vai fazer de nós preciosos aos olhos de Deus. Os homens têm pensamentos que a maioria das vezes não são pensamentos corretos. E se nós andarmos com estas pessoas, se nós acompanharmos com elas, se nós dermos crédito aos ouvidos dessas pessoas, às palavras delas, se os nossos ouvidos estiverem atentos àquilo que essas pessoas dizem, sendo elas não cristãos, então nós estamos a seguir a sua doutrina. Nós estamos a seguir os seus ensinamentos, os seus princípios. E são pessoas que não têm uma vida digna na sociedade. Que interesse tem nós acompanharmos com eles? Se um vizinho nosso é uma pessoa maledicente, está sempre constantemente a dizer mal de toda a gente,
Que interesse tem você em falar com essa pessoa? Se é uma pessoa que prejudica o próximo, está sempre pronto a prejudicar o próximo, a dizer mal de si nas suas costas, que interesse há em você falar com essa pessoa, contactar com ela? Nenhum. Se é uma pessoa má na sociedade, que é egoísta, que é oportunista, está sempre a prejudicar o próximo, é um mau colega de trabalho, não é uma pessoa que se possa lidar com ela. Que interesse tem nós lidarmos com uma pessoa assim? Não tem interesse. Então Deus está-nos a dizer que nós somos especiais. No mundo, raro. No mundo, há raros e nós fazemos parte desses raros. Nós somos os cristãos que somos especiais aos olhos de Deus. Por isso, a Bíblia diz que nós fomos comprados por bom preço. Não vos façamos, não nos tornemos servos dos homens. Os homens não nos querem dar nada, os homens já nos querem tirar. No entanto, Deus está sempre de mãos abertas para nos abençoar. Amém? Vamos abrir em Provérbios, capítulo 22, versículo 4. Há uma coisa que sempre os artistas, eles aconselham aos seus instrumentos, àqueles que vão seguir a mesma linha. Ou um cantor, ou alguém que faz teatro, ou faz cinema. Alguém que já está na atividade, que já é uma pessoa sábia, que já tem muita experiência, que já está há muitos anos na atividade. Eles sempre aconselham àqueles novatos que vão para essas áreas do cinema, sei lá, outra área do desporto. Eles dão sempre um conselho. E o conselho que eu ouço essas pessoas dar é sempre: deves ser humilde, deves ser humilde, deves ser humilde. Ouve o que te dizem, deves ser humilde, ouve o que te dizem. E Deus hoje está-nos a dizer a nós que, na verdade, nós temos que ouvir o que Ele nos diz e temos que ter um coração humilde. O que é um coração humilde? É uma pessoa que está disposta a aceitar os ensinamentos, a aceitar aquilo que a Bíblia nos diz, a aceitar o que a palavra de Deus nos diz. Nós temos que ser humildes. Não podemos ser arrogantes, nem vaidosos. Nós não sabemos nada. Nós não somos nada de especial. Somos especiais porque Deus nos considera especiais. Mas nós não somos especiais diante de Deus, ao ponto de dizer a Deus que Ele não sabe. Não, nós somos sempre insignificantes. Então nós temos que ter um coração humilde, para que Deus faça de nós este diamante maravilhoso, este diamante que brilhe em qualquer lugar em que nós estejamos, na casa, na rua, no trabalho, na sociedade onde estamos inseridos, no país onde nós estamos. Para que nós sejamos o exemplo da sociedade, dos nossos filhos, da nossa família, dos nossos vizinhos, dos colegas de trabalho, dos irmãos em Cristo, da igreja da qual fazemos parte, ou não. Se somos realmente preciosos aos olhos de Deus, se Deus nos está a lapidar, nos está a tirar essas mazelas, estes defeitos que nós trazíamos do mundo, agora nós somos preciosos. Somos esses diamantes que estamos a ser polidos para brilharmos em qualquer lugar. Então nós temos que continuar com um coração humilde, coração simples diante dele. E vamos a ver em Provérbios 22, 4, que diz: o galardão do humilde, da humildade e o temor do Senhor, leiam após mim, são riquezas e honra e vida. 3 coisas importantes: riqueza, honra e vida. O que mais você precisa é de vida. E o que mais você precisa é de ser honrado, para depois poder ter riquezas. Então veja, a humildade leva-nos a ter, na verdade, uma vida mais digna, mais folgada, uma vida estável, uma vida com as necessidades supridas. Quando alguém é arrogante, ninguém gosta dele. Quando alguém é vaidoso, poucos são os que gostam dele. Quando alguém é simples e humilde, ele está sempre pronto para ouvir e é tardio para falar, diz que isso traz uma mais-valia à pessoa. E nós, servos do Senhor, devemos estar sempre disponíveis para ouvir o que Deus nos diz, através da palavra de Deus, através de um servo de Deus que ensina a palavra, eu ou outro irmão em Cristo, e sermos humildes, acatarmos aquilo que nos estão a ensinar, ouvirmos, e sempre no espírito manso e quieto, porque isso vai trazer-nos mais-valias. Vai trazer-nos vida, quer dizer que Deus vai dar-nos vida para nós continuarmos a viver.
vai dar-nos honra. E quando nós somos honrados pelas pessoas, nós temos o favor das pessoas, temos a graça das pessoas. E depois essa honra, por consequência, vai trazer-nos benefícios materiais, vai trazer-nos riquezas. E essas riquezas vão servir para nós termos as nossas necessidades supridas, para nós sermos abençoados. Para nós termos uma bênção também. Então é importante nós reconhecermos que nós não somos uma coisa qualquer, que na verdade Deus olha para nós como algo muito importante, como um tesouro valioso. E, por fim, em Provérbios 24, versículo 20, podem abrir a vossa Bíblia, 24, 20. Diz Deus o seguinte: porque o maligno não terá galardão algum. A pessoa maliciosa, a pessoa com más instintos, a pessoa que está sempre com intenções más, prejudicar o próximo, a pessoa maledicente, a pessoa que está sempre a dizer mal do próximo, de tudo, do governo, do país, da família. Eu esta semana ouvi uma vizinha minha dizer mal do próprio filho para outras pessoas estranhas. Veja a maldade que há no coração daquela mulher, ao ponto de dizer mal do próprio filho. Devia estar a corrigir os seus defeitos, devia encobrir os defeitos do filho, estava a dizer mal do filho para outras pessoas estranhas. Eu estava a acostar-me a ouvir aquilo. Como é possível uma mãe dizer mal do próprio filho que saiu do seu ventre? Como é possível? São pessoas maliciosas, más pessoas. Porquê? Porque não foram transformadas. Estão em bruto, são diamantes em bruto. Só se Jesus entrar no coração de uma pessoa é que pode fazer dessa pessoa uma pessoa valiosa e especial. Então nós hoje já não temos essa natureza. Nenhum de nós está aqui a dizer mal dos nossos filhos. Nós vamos proteger sempre os nossos filhos. Amém? Nós vamos cuidar sempre dos nossos filhos. Nós vamos sempre dizer bem dos nossos filhos. Eles são importantes. São nossos. Se nós dissermos mal dos nossos filhos, estamos a dizer mal de nós. Porque eles nasceram de nós. Então, do nosso Deus, não gosta que nós digamos mal uns dos outros. Não gosta que nós tenhamos uma atitude destas. O nosso Deus quer que nós sejamos sempre um exemplo onde quer que estivermos. E aqui, neste versículo 20... diz que aquela pessoa que é maliciosa não terá galardão algum. Quer dizer, não será abençoado, não terá benefício algum. E até aquilo que a pessoa tem, os benefícios que ela possa ter na sociedade, isso também vai acabar, vai se apagar. Diz que um dia virá a morte e essa pessoa partirá para a eternidade, sem salvação, não recebeu benefícios nenhum de Deus aqui embaixo. E tudo o que ela tinha, ela vai deixar cá. A lâmpada vai apagar-se. Isto quer dizer que os bens da pessoa não serviram para nada. Eu conheço pessoas que vivem e elas não gozam nada do dinheiro que têm. Elas não gozam nada do dinheiro que têm. O dinheiro que têm não serve para nada. O dinheiro dessas pessoas não serve para nada. Elas amealham dinheiro, elas juntam dinheiro, elas não são capazes de usufruir do dinheiro que têm, pensando que vão durar uma eternidade. E o dinheiro que elas têm vai ficar cá para os outros descendentes destruírem, se calhar, em coisas mal compradas. Há que haver entendimento, há que haver regra do bom senso. E as pessoas não podem ter essa natureza. A lâmpada um dia vai se apagar. A loucura por esses bens materiais um dia vai acabar. E as pessoas não usufruíram dos benefícios. Não gozaram de nada. Eu não estou a dizer que a pessoa não tem que ter um pé de meia, não estou a dizer que a pessoa não tem que ter cuidado com as suas finanças. E agora mais que nunca ela deve ter atenção como gera as suas finanças. Mas eu estou a dizer que uma pessoa que tem maus instintos, uma pessoa maliciosa, essa pessoa, mais tarde ou mais cedo, vai perder esses bens. Não tem a bênção de Deus, não tem a proteção de Deus, e a lâmpada dessa pessoa vai se apagar. É o que diz a palavra de Deus. Então nós temos que ter cuidado para não cairmos nestes erros. E aconselho a todas as pessoas que não conhecem Jesus Cristo a entregar a vida a Jesus Cristo, isto é, fazer Jesus o seu Senhor e o seu Salvador. Só Jesus nos pode guiar, ajudar,
Como é que Jesus nos vai guiar? Alguém pode dizer, mas diga-nos, como é que eu vejo Jesus Cristo para falar com Ele? Onde é que Ele está? Que coisas é que Ele me pode fazer? Que ajuda é que Ele me pode dar que eu não sequer o vejo nem o sinto? Bem, Jesus Cristo, Ele está revelado na palavra de Deus. Numa Bíblia Sagrada está lá a vontade de Jesus Cristo para si, para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para os seus amigos, para a sua maneira de viver. Na Bíblia está tudo. Então nós não precisamos ter Jesus fisicamente aqui para nos dar os conselhos. Nós temos a palavra dele escrita. E essa palavra, se nós dermos crédito à palavra dele, ela vai ser como se Jesus estivesse fisicamente aqui. Amém? Quando uma pessoa parte para a eternidade, ele deixa de existir fisicamente, mas deixou uma escritura. E aquela escritura diz que pessoa tal, o seu herdeiro tem direito a 30 hectares de terreno. Eu pergunto, o herdeiro precisa da pessoa fisicamente para ter o terreno? O terreno não é dele na mesma, quer esteja a pessoa presente, quer não? Jesus Cristo não precisa estar aqui fisicamente. Ele já viveu o tempo que tinha que viver aqui embaixo. Ele partiu para a eternidade, está junto de Deus Pai, mas Ele deixou-nos uma escritura, o Novo Testamento, a sua palavra. E o que estiver escrito aqui será benefício para nós, os servos do Senhor, será benefício para aqueles que creem em Deus, para aqueles que querem servi-lo e segui-lo. Por isso nós não temos que estar a pensar que Jesus não ouve nossas orações, que Deus não gosta de nós. Deus gosta de nós, Ele deixou-nos a sua palavra, a sua escritura, e agora o que está aqui escrito é para valer. E vale para nós, vale para a nossa família, para os nossos descendentes, vale para todos aqueles que querem entregar a vida a Jesus Cristo. Jesus está sempre pronto a abençoar. Por isso, quando alguém me está a ouvir dizer, mas eu não vejo Jesus Cristo, como é que Ele me pode ajudar? Olhe, compre uma Bíblia. Comece a ler a palavra de Deus, comece a ler o testamento de Jesus Cristo. Comece a ler em Marcos, João, Lucas. Leia essas passagens da Bíblia. Lá está tudo escrito. O que é que você tem direito? Como é que você deve fazer para adquirir os bênçãos de Deus? Para você ser uma pessoa bem-sucedida, mudar de estilo de vida. Deus abençoar a sua vida, a sua saúde. Por isso é fácil entregar a vida a Jesus Cristo. Jesus não nos pede em troca uma casa, um carro do topo gama, dinheiro que nós tínhamos no banco, diamantes, pérolas preciosas, ouro, prata, cobre. Deus não nos pede nada disso. Deus simplesmente nos diz, olha para a minha palavra e lá estão os teus direitos e os teus deveres. Se fizeres, tu vais ser abençoado. Eu vou guiar-te. A tua luz manter-se-á acesa. Quando nós damos crédito à palavra de Deus, nós somos sempre abençoados. Amém? É por isso que Deus é bom. É por isso que existem igrejas. É por isso que nós estamos aqui hoje. Mais uma vez, para ensinar-vos a palavra de Deus, para que você seja bem-sucedido. Procure uma igreja perto de si, na zona onde você reside. Procure uma igreja onde se ensina a palavra de Deus, uma igreja cristã, evangélica, uma igreja onde se ensina a palavra de Deus. Uma igreja simples, não procure igrejas grandes. Procure uma igreja simples, onde você saiba de certeza que as pessoas estão lá, elas amam mesmo a Deus, gostam mesmo de Deus. E você vai ver Deus a fazer sinais na sua vida, prodígios e maravilhas. Esta semana nós tivemos uma notícia, quem quiser pode ir ao Facebook, onde uma nossa irmã, ela estava a ouvir a palavra de Deus e tinha um caroço no peito. E diz ela, conta ela, escreveu ela, que ao ouvir a palavra de Deus e automaticamente, naquele momento, o caroço desapareceu e ficou com o seu peito normal. O poder da palavra de Deus, a escritura que Deus nos deixou, ela está a valer. Ela é válida para os seus servos, para aqueles que criam nele, que acreditam nele, para aqueles que confiam nele. Por isso, amados, quando nós damos crédito à palavra de Deus, nós vamos ser grandemente abençoados. Nós não vamos ter motivos para ficar ansiosos, abatidos. O que é que vai ser de mim? Se Jesus vier, vamos com Ele. Se Jesus não vier, vamos viver até que Ele queira. Amém? E vamos continuar felizes, vivendo a vida, servindo a Deus o melhor que a gente sabe e consegue, sempre dispostos a vir à casa de Deus, a ouvir a palavra de Deus, porque é ela que nos dá força, é ela que nos alimenta, é ela que nos faz fortes para vencermos. E é a palavra de Deus que nos prolonga a vida. Então, vamos servir a Deus. Aconselho vocês a ouvir a palavra de Deus. Muitas vezes na nossa
Na igreja nós temos montes de mensagens também no YouTube. Igreja Viver com Vida. Podem ouvir a palavra de Deus e Deus certamente vos irá abençoar. Amém.